Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre ações do vento. E na aula anterior a gente viu como é que alguns aspectos básicos sobre os fatores, né, que a gente deve considerar para a determinação da velocidade básica do vento, nosso V0. E também vimos como é que a gente calculava a velocidade característica, que é a velocidade que a gente vai utilizar propriamente dita no cálculo das pressões do vento. Então vamos seguir agora na sequência, a gente vai determinar como é que a gente calcula, a gente vai apresentar como é que a gente calcula as pressões dinâmicas da ação do vento. Então, uma vez que você determinou a velocidade característica, a gente pode demonstrar aqui como é que são determinadas as pressões dinâmicas oriundas da ação do vento. Essa pressão dinâmica que a gente vai ilustrar aqui, que a gente vai tratar aqui, é uma pressão estática, né, equivalente, tá bom? Uma pressão estática equivalente. A dedução dela, ela parte do teorema de Bernoulli, em que diz que se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta, enquanto ela se escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir. Ou seja, o ar, ao se movimentar em torno de uma edificação, ele possui ali pontos em que a velocidade diminui ou a velocidade aumenta. E em função da variação da velocidade do fluxo de ar no entorno da edificação, há ali um aumento da pressão ou diminuição da pressão do vento naquele ponto. Eu trouxe aqui a equação de Bernoulli para vocês lembrarem. Então imagine esse sólido que está inserido aqui frontalmente às linhas de fluxo, né? As linhas de fluxo aqui do movimento do nosso ar, que é o nosso fluido aí nesse nosso caso. Então imagine esse pontinho 1 e esse ponto 2. O ponto 2 ele está situado no que a gente chama de barlavento. Então o que é que acontece nele? O vento, ao colidir frontalmente na face frontal da nossa edificação, nesse ponto aqui em específico, né, a velocidade do vento, né, das linhas de fluxo vai ser igual a zero. Então, se eu igualar a energia do ponto 1, né, a energia do nosso fluido no ponto 1, com a energia do fluido no ponto 2, lembrando que eles estão na mesma altura, na mesma altura, e que a velocidade do ponto 2 é igual a zero, então eu posso determinar aqui a pressão de obstrução que eu vou ter nesse ponto, né? A pressão de obstrução que eu vou ter nesse pontinho vai ser a diferença de pressão entre P2 e P1. E aí, portanto, eu chego a essa equação aqui, ó. A pressão de obstrução frontal na superfície da minha edificação, né? A superfície que está a barlavento, vai ser a densidade do meu fluido vezes a velocidade característica do fluido ao quadrado, dividido por 2. Como a densidade do ar em condições normais de temperatura e pressão é dado por 1,2253 kg por metro cúbico, se eu substituir esse dado aqui, eu consigo chegar nessa equação, que é a pressão de obstrução, né? Pressão de obstrução do nosso ar, né? Do nosso vento, na face frontal da nossa edificação, no ponto 2 aqui, ó, no ponto 2, tá bom? Pertencente à face frontal. Pelo que já foi explicado aqui, essa equação ela é empírica. Por quê? Porque a densidade do ar, né, foi inserida em quilos por metro cúbico, né? Aliás, é uma equação analítica, certo? A densidade do ar foi inserida em quilos por metro cúbico e a nossa velocidade característica tem que ser inseridas em metros por segundo. E aí as unidades que a gente tem de saída são Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Então tome cuidado com as unidades. Do mesmo modo,
seguindo aí o teorema de Bernoulli, eu poderia determinar as pressões, né, que eu tenho em qualquer outro ponto aqui na superfície do nosso sólido que não fosse um ponto, um ponto frontal aqui ao fluxo do nosso vento. Se eu fizer isso, aparece uma variável de interesse que a gente chama de coeficiente de pressão externa, ou seja, a pressão em qualquer ponto da superfície do meu sólido vai ser o coeficiente de pressão externa vezes a pressão de obstrução. Quem é o coeficiente de pressão externa? É 1 menos a velocidade no ponto, em que eu estou analisando o vento, a força do vento, né, a pressão do vento, dividido pela velocidade característica ao quadrado, tá? Velocidade característica ao quadrado. Então, se eu souber a velocidade do vento na superfície do sólido que eu estou analisando, ou seja, da nossa estrutura, poderia ser um galpão, poderia ser uma edificação. Se eu sei a velocidade do vento nesse ponto, na velocidade do fluxo do ar, eu posso determinar o coeficiente de pressão externa e, consequentemente, determinar quem é a pressão do vento naquele ponto. Então, vamos para algumas considerações aqui. Se a velocidade naquele ponto, a velocidade do vento naquele ponto é 0, né? Aqui, genericamente ilustrado por esse ponto aqui, ó, ponto 3. Se a velocidade daquele ponto é 0, significa que o meu coeficiente de pressão externa é 1. Ou seja, eu vou ter ali uma pressão que eu vou chamar de ΔP, igual a CPE vezes a pressão de obstrução. Esse carinha sendo 1, então a minha pressão no ponto 3 seria igual à minha pressão de obstrução. Se a velocidade no ponto 3 é igual à velocidade característica, ou seja, é igual à velocidade nesse ponto aqui, por exemplo, se a velocidade do ar nesse pontinho é igual a VK, então significa que nesse ponto não há pressão nenhuma, meu CPE vale 0. CPE vale 0, não há pressão. Se o meu CPE está entre 0 e 1, então significa que a velocidade do ar, do fluxo, a velocidade do ar no ponto 3 está entre 0 e VK. E ali eu tenho uma sobrepressão. No entanto, se a minha velocidade no ponto 3 é maior do que VK, significa que naquele ponto eu tenho uma sucção, tendo em vista que o meu CPE vai ser negativo. Então, nos pontos em que a velocidade do vento é menor do que VK, nós temos sobrepressão. E lembrando que a força do vento é sempre perpendicular à superfície, sempre perpendicular ao ponto. Nos pontos em que a velocidade do vento, né, a velocidade do ar naquele ponto é maior do que VK, então nós temos sucção, que é uma pressão negativa, né? Pressão negativa. E aí, em função da determinação do CPE, né? Em função da determinação do CPE, que depende da aerodinâmica, né? Depende da aerodinâmica da nossa estrutura, né? Em função da aerodinâmica da nossa estrutura, nós teríamos aqui diferentes pressões ao longo da superfície do nosso sólido. Continuando aqui, ó, eu trouxe aqui algumas ilustrações do ensaio de túnel de vento lá da Federal do Rio Grande do Sul. Então, esses dois casos que eu estou ilustrando aqui são de edificações existentes na cidade de Natal. Na época em que o projeto estrutural estava sendo realizado, os engenheiros responsáveis solicitaram o ensaio de túnel de vento, e o objetivo final do ensaio de túnel de vento é justamente determinar os coeficientes de pressão, né, os coeficientes de pressão externa em cada um dos pontos da superfície do modelo estrutural. E aí, esse modelo estrutural em escala reduzida
ele deve ser fiel em escala não só do próprio edifício em si, mas também dos obstáculos que possui ao seu redor, né? Seja um terreno praticamente sem obstáculos, como é o caso aqui, ó, praticamente sem obstáculos, ou seja, com obstáculos numerosos no seu entorno. Então, por meio do ensaio de túnel de vento, nós podemos determinar os coeficientes de pressão externa. Mas não fiquem preocupados que a NBR 6123, traz, né, alguns casos de coeficiente de pressão externa para alguns tipos de superfície, para alguns tipos de geometria de edificações, tá? Principalmente edificações que possuem geometrias simples, bem simples mesmo. Então veja só, como é que a NBR 6123 vai tratar desses coeficientes de pressão externa, como eu tinha falado anteriormente. A princípio, esses coeficientes de pressão externa, eles variam ponto a ponto, né? Ponto a ponto da superfície externa da nossa edificação. Porém, a norma adota valores médios em regiões pré-determinadas, dependendo da geometria da edificação, né? Então vejam o seguinte, para esse caso aqui, ó, com o vento incidindo a 90 graus, ou seja, perpendicularmente à direção da cumieira desse galpão, nessa face aqui eu tenho sobrepressão, o meu CPE é positivo. Nessa face da nossa cobertura, nessa face aqui e nessa face aqui, o meu CPE é negativo, porque eu tenho sucção. Então, vou desenhar aqui, ó. Eu tenho sobrepressão nessa face, e aí, portanto, o meu CPE é positivo. E tenho sucção nessas outras faces aqui, ó. Sucção nessas outras faces. E aí, quando eu tenho sucção, significa que o meu CPE é negativo. Obviamente que a norma NBR 6123 se baseou em resultados experimentais de ensaios de túnel de vento para determinar esses coeficientes de pressão, né, com base em valores médios em cada superfície. Só que toda edificação possui aberturas. E aí, consequentemente, se uma edificação possui abertura, então ela possui um local de entrada do ar, né, e provavelmente também de saída, nem que sejam pelas frestas das esquadrias ou da cobertura em si, né, das telhas e assim por diante. E aí, uma vez que o ar entra na edificação, ele exerce uma pressão interna, que pode ser de sobrepressão, ou seja, empurrando de dentro para fora, como se fosse uma bola de vôlei, né, sendo enchida de ar, ou de fora para dentro, puxando, né, como se fosse uma lata sendo succionada, né, então ela puxando a cobertura para baixo e as paredes para dentro da nossa edificação, tá bom? Então, nesse primeiro caso, nós teríamos sobrepressão interna, eu teria ali um coeficiente de pressão positivo, e no segundo caso eu teria uma sucção interna, e aí eu teria um coeficiente de pressão interna negativo. Esses coeficientes de pressão interna serão determinados em função também de casos específicos que a NBR 6123 traz no seu texto. Eu não vou ilustrar eles aqui para que a gente não perca muito tempo. Por fim, a pressão total em uma superfície vai ser igual a pressão externa menos a pressão interna. A pressão externa depende do coeficiente de pressão externa. E a pressão interna depende do coeficiente de pressão interno. Então, eu posso determinar a minha pressão resultante
por meio da seguinte equação: meu CPE menos o meu CPI vezes a pressão de obstrução daquela nossa edificação naquele nível que está sendo analisado. Eu trouxe aqui algum caso, ó, vamos supor que eu esteja analisando aqui o vento a 90 graus. Então, essa minha face aqui esteja sofrendo sobrepressão externa, sucção externa, sucção externa, sucção externa. E aí, a minha edificação tenha uma pressão interna, né, uma sobrepressão interna. Então, eu vou desenhar aqui com esse seguinte símbolo, ó. Vamos chutar valores aqui. Vamos dizer que o meu coeficiente de pressão externa nessa parede seja de 0,8. Aqui seja 0,7 negativo. E aqui seja 0,5 negativo. Enquanto que o coeficiente de pressão... Deixa eu colocar azul no que é positivo aqui, ó. Enquanto que a minha sobrepressão interna seja de 0,5 positivo, né? Positivo. Tá bom? Se eu fizer agora a resultante, eu vou ter o seguinte, ó. Se vocês olharem bem, esse sentido aqui se opõe com esse aqui, ó. Se opõe a esse. Então, nessa face aqui da nossa edificação, o meu CPE menos o meu CPI ficaria 0,8 menos 0,5, tá? Então, ficaria 0,3 positivo. Então, nessa face, eu teria uma pressão de sobrepressão externa resultante, igual a 0,3, tá bom? Positivo. Positivo. Deixa eu colocar com a caneta azul. Mais 0,3, tá bom? Na nossa cobertura, eu tenho sucção externa e sobrepressão interna. Então, eu teria menos 0,7 menos, o menos aqui da equação, né? Menos 0,5 interno. Então, ficaria menos 1,2. Então, aqui nós teríamos uma sucção externa. Menos 1,2, tá? Menos 1,2. Nessa face aqui, nós teríamos 0,5 externo com 0,5 positivo interno. Então, ficaria menos 0,5 do externo menos o interno. Então, no total, nós teríamos menos 1. Então, eu teria uma pressão externa resultante de sucção de menos 1 nessa nossa face aqui. Deixa eu apagar algumas coisas. Então, ficaria... isso. Então, com base nos coeficientes de pressão resultante em cada uma das faces da edificação, nós podemos determinar a pressão total em Newton por metro quadrado se a gente tiver a pressão de obstrução daquela edificação, tá bom? Na próxima aula, nós vamos tratar de um exercício prático para o cálculo, né, das pressões do vento nesse galpão exemplo que eu estou apresentando aí, situado na cidade de Pau dos Ferros, né? Foi construído aqui na cidade de Pau dos Ferros, hipoteticamente, tá bom? Hipoteticamente. Então, peço que vocês tentem resolver esse exercício, né? Tentem resolver esse exercício para que na próxima aula a gente possa abordar ele com mais
com mais afinco. Então, fiquem com Deus e abraço a todos. Tchau.